pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês uma explicação sobre o plural dos substantivos compostos, beleza? Na aula passada nós vimos sobre o plural dos substantivos simples, agora nós vamos ver sobre os compostos. Primeira regra. Bom, na primeira regra nós temos dois tipos de formação de substantivo composto. Nós temos uma formação de um substantivo mais um substantivo ou de um substantivo mais um adjetivo. Tanto em uma formação quanto na outra, as duas palavras vão variar para o plural, ok? Então, por exemplo, couve-flor. Nessa formação aqui, eu tenho o substantivo couve, mais o substantivo flor. Temos dois substantivos, então os dois vão variar para o plural. Então, vai ficar couves, flores. Nessa outra formação aqui, nós temos criado, mudo. Criado é o nosso substantivo e mudo é o nosso adjetivo. Então, formação de substantivo mais adjetivo, os dois também vão variar para o plural. Então, vai ficar criados, mudos, ok? Nessa outra regra, acontece o seguinte, quando os dois elementos estão ligados pelas preposições de, da ou do, com ou sem hífen, só o primeiro elemento varia para o plural, diferente da primeira regra. Então, na primeira regra, tanto substantivo como substantivo ou substantivo mais adjetivo, os dois iam para o plural. Aqui já é diferente, porque eles estarão unidos por preposições. Bom, nessa união por preposição, tanto ligado por hífen quanto não ligado por hífen, o que acontece? Somente a primeira palavra é que vai variar para o plural. As outras vão continuar no singular. Então, olha só, estrela do mar. Temos três palavras, né? E temos aqui as duas unidas por uma preposição, olha só. Unidas pela preposição do. Então, somente a primeira palavrinha que vai variar para o plural. Então, aqui vai ficar estrelas do mar, tá certo? Então, somente a primeira variou para o plural. Mesma coisa acontece aqui. Pôr do sol. Aqui, nós não temos a separação por hífen. Essas duas palavras, elas são unidas somente pelo hífen, né? Ali era unida pelo hífen e pela preposição. Aqui é só pela preposição. Aqui não é unida pelo hífen. Então, o que acontece? Se a gente tem essa união por uma preposição, somente a primeira palavra é que vai variar para o plural. Então, pôr do sol vai ficar pores do sol, tá certo? Bom, como terceira regra, nós temos a seguinte. Nomes compostos dos dias da semana, os dois variam no plural. Então, nós temos aqui segunda-feira. É um nome composto, as duas palavras vão variar no plural. Então, segunda-feira fica segundas-feiras. Terça-feira, terças-feiras. E assim sucessivamente com os 5 dias da semana que a gente tem, que tem essa composição, né? Segunda-feira, terça-feira, todos esses que tem essa terminação com feira, beleza? Bom, a quarta regra é se nós tivermos a formação de palavras com palavras repetidas. O que acontece? Apenas o segundo elemento varia no plural. Então, se nós tivermos uma formação, né, uma palavra formada com duas, e essas duas forem idênticas, forem iguais, apenas a segunda varia no plural. Então, olha só. Reco, reco, fica reco, recos. Tico, 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 ticos. Ok? Bom, e para finalizarmos, a nossa última regra é, se nós tivermos a seguinte formação, um verbo mais um substantivo, apenas o segundo elemento varia para o plural. Exemplo, beija-flor. Beija vem do verbo beijar. Então, beija é o nosso verbo mais o nosso substantivo flor. Se nós tivermos essa formação de um verbo mais um substantivo, somente o segundo elemento varia, ou seja, o substantivo. Verbo não vai variar para o plural aí, ok? Então, vai ficar beija-flores. Então, só o segundo elemento vai para o plural. Próximo exemplo, bate-papo. Bate é do verbo bater e papo é o nosso substantivo. Se tivermos essa formação, verbo mais substantivo, somente a segunda palavra vai variar no plural. Então, vai ficar
papos, ok? Agora a gente precisa prestar bastante atenção em duas coisas super importantes em relação à palavra guarda. Se nós tivermos a formação da palavra guarda sendo um verbo, somente o segundo elemento vai variar no plural. Então, por exemplo, guarda-sol. Esse guarda aqui vem do verbo guardar, né? Se nós tivermos essa formação de guarda-sol, somente o segundo elemento vai variar. Então, vai ficar guarda-sóis, ou seja, somente o sol vai para o plural. Agora, se nós tivermos a formação da palavra guardar, sendo ela um substantivo, os dois elementos vão variar no plural, que essa daqui foi uma das primeiras regras que a gente viu, se não me engano, a primeira regra do nosso exemplo. Então, aqui a gente juntou a quinta regra com uma das primeiras regras. Se tivermos verbo mais substantivo, somente a segunda palavra vai variar, que foi o que aconteceu aqui. Agora, se nós tivermos a palavrinha guarda como substantivo e um outro elemento depois sendo um substantivo também, aí os dois elementos vão variar no plural. Então, guarda noturno vai ficar guardas noturnos, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau!